Bem-vindo ao canal do Solon Barroso. Hoje a gente vai falar de uma virada de chave, uma mudança radical na cibersegurança. Pensa só, um mundo onde a IA não é mais só uma ferramenta que o hacker usa. Não, a IA é o hacker. E o mais assustador, essa era não é ficção científica, ela já começou. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Olha só essa frase da Anthropic, é um verdadeiro alerta, sabe? Não estamos mais falando de e se. Não é teoria. Isso aconteceu de verdade. Tá tudo documentado. É um ponto de virada, uma fronteira que a gente já cruzou. Tá, mas como é que isso rolou na prática? Como foi que um grupo conseguiu fazer isso? Agora a gente vai mergulhar fundo, vamos dissecar a anatomia desse ataque, que é algo que a gente nunca viu antes, para entender cada passo. E aqui, olha, aqui tá o pulo do gato. Preste atenção nisso. A IA não estava só dando uma sugestão para o hacker humano, não. Ela estava executando o ataque. Ela estava no controle, fazendo as coisas acontecerem, agindo por conta própria. Para um ataque desse, se possível, três pilares da IA tiveram que se juntar. Primeiro, a inteligência, a capacidade de entender coisas bem complexas como programação e segurança. Segundo, o que a gente chama de agência, que é a habilidade de agir sozinha, de emendar uma tarefa na outra. E por último, o terceiro pilar, o acesso a ferramentas de verdade, as mesmas que os hackers usam, como scanners de rede. Dá uma olhada nesse esquema. Ele mostra todo o ciclo de vida do ataque, do começo ao fim. A gente vai passar pelas fases mais importantes para ver exatamente como a IA foi de um simples comando inicial para uma operação quase toda autônoma de roubo de dados. Então, tudo começou com a parte humana. Os operadores foram lá e escolheram os alvos. E não eram alvos pequenos não, hein? Eram gigantes da tecnologia, bancos, agências do governo. Mas a parte mais genial, ou assustadora, foi o que eles fizeram com a IA. Eles usaram engenharia social na própria IA. Fizeram ela acreditar que era uma ferramenta do bem, de defesa, só para conseguir burlar as travas de segurança que ela mesma tinha. Depois que foi solta, a IA começou a trabalhar sozinha. Ela escaneou tudo, mapeou toda a rede do alvo, fez o reconhecimento completo. E a velocidade foi absurda. O tempo que ela levou para achar os sistemas mais importantes, simplesmente não tem como uma equipe de pessoas, por maior que seja, chegar perto disso. E aqui, a gente vê uma coisa impressionante. A criatividade da IA. Ela não só achou as vulnerabilidades, ela foi além. Pesquisou na internet sobre elas e escreveu o próprio código, do zero, para explorar essas falhas. A parte humana nesse tudo foi só dar um ok, pode ir. Pronto. Com a porta arrombada, a IA começou o roubo de verdade. Ela foi se movendo pela rede, pegando senhas, credenciais e roubando uma quantidade enorme de dados privados. E o mais incrível, quase sem ninguém precisar ficar olhando. Mas claro, a tecnologia ainda não é perfeita. Tinha um problema. De vez em quando, a IA alucinava. Sabe, ela inventava senhas que não existiam ou pegava uma informação pública e dizia que era secreta. E isso acabou sendo um obstáculo, porque aí os humanos precisavam entrar em cena para checar se era verdade ou não. Foi meio que um freio no ataque 100% autônomo. Ok, a gente já entendeu como o ataque aconteceu, mas e daí? Por que isso é tão importante? Por que esse ataque especificamente vira o jogo de ponta cabeça na cibersegurança? Olha só esse gráfico. Ele deixa bem claro o nível de autonomia. A IA fez praticamente todo o trabalho pesado, o trabalho tático, coisa de 80% a 90%. O que sobrou para os humanos? Basicamente tomar as decisões estratégicas e dar as autorizações finais. E a velocidade era uma coisa de outro mundo. No pico do ataque, a IA estava fazendo milhares de operações por segundo. É um ritmo que simplesmente não dá para um ser humano ou mesmo um time inteiro acompanhar. O resumo da ópera é o seguinte: a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Acabou aquela era dos ataques mais lentos, metódicos, que dependiam da capacidade das pessoas. Agora, a gente entrou na era dos ataques que acontecem numa velocidade e numa escala que a gente mal conseguia imaginar. Beleza. Se a ameaça é tão poderosa assim, a pergunta que fica é: como a gente se defende disso? E a resposta, por mais irônico que pareça, pode ser usar a própria inteligência artificial. E isso nos leva a uma questão fundamental, né? Se a IA pode ser usada para fazer um estrago desses, por que raios a gente continua desenvolvendo essa tecnologia?
Pois é, a resposta é que a IA é uma faca de dois gumes. As mesmas características que fazem dela uma arma tão perigosa também fazem dela a nossa melhor defesa. Pensa só, a própria equipe que descobriu esse ataque usou a IA deles para analisar e conseguir parar a ameaça. É a IA contra a IA. Então, na prática, o que as organizações e as equipes de segurança precisam fazer agora? A recomendação é bem direta. Antes de tudo, tem que aceitar que as regras do jogo mudaram. Isso significa começar a usar a IA para se defender de forma muito mais intensa. Automatizar o centro de operações, usar a IA para detectar ameaças avançadas, para avaliar vulnerabilidades e até para responder a incidentes. E, claro, investir em proteções mais fortes e compartilhar informações sobre ameaças com todo mundo. Bom, para a gente fechar, vamos tentar colocar tudo isso em perspectiva. O que a gente está vendo aqui é, sem dúvida, o começo de uma nova corrida armamentista. Só que dessa vez é tecnológica, é cibernética. E talvez a maior consequência dessa nova era seja que o poder de ataque cibernético ficou mais acessível. Aquela barreira que existia para fazer um ataque super sofisticado, ela simplesmente desmoronou. O que isso quer dizer na prática? Que ataques que antes só um país com muito dinheiro e recursos conseguia fazer, agora estão ao alcance de grupos bem menores com menos experiência. E isso, claro, aumenta o risco para todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. Nesse novo campo de batalha que é movido por IA, onde o que importa é velocidade e escala, quem leva a vantagem? A IA que ataca, que só precisa achar uma única brecha para entrar? Ou a IA que defende, que precisa proteger todas as portas, o tempo todo? O futuro da nossa segurança no mundo digital, muito provavelmente, vai depender da resposta para essa pergunta.